Você já sentiu que o tempo passou rápido demais ou devagar demais? E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas psicológica, mas um vislumbre de algo muito mais profundo? A viagem no tempo não é apenas ficção científica. Ela é real. Cientistas já provaram que é possível viajar para o futuro. E há teorias concretas que sugerem que voltar ao passado talvez não seja tão impossível quanto imaginamos. Mas isso levanta questões perturbadoras. Se pudéssemos viajar no tempo, alteraríamos nosso destino. Ou ele já está escrito? Existem paradoxos tão complexos que poderiam, teoricamente, destruir a própria realidade? E, o mais inquietante, será que alguém já fez isso? Prepare-se, porque hoje vamos explorar o que a ciência, a filosofia e os mistérios do universo têm a dizer sobre um dos conceitos mais fascinantes e perigosos que a mente humana já concebeu. Se esse tema já te fez questionar a realidade, já deixa seu like, se inscreve no Mente Ativa para que mais pessoas embarquem nessa jornada cósmica. O que é de fato a viagem no tempo? Quando pensamos em viajar no tempo, é quase impossível não lembrar de filmes como De Volta para o Futuro ou Interestelar. Mas a realidade é muito mais estranha e fascinante do que a ficção. Primeiro precisamos entender algo crucial. A viagem no tempo já acontece, o tempo todo. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo não é absoluto. Ele é maleável, como se fosse um tecido que pode ser esticado ou comprimido. O que isso significa? Que o tempo pode fluir em velocidades diferentes dependendo de dois fatores: a velocidade com que você se move e a gravidade ao seu redor. Ou seja, o tempo não é uma linha reta e constante. Ele é relativo. Isso nos leva a um ponto surpreendente. Viajar para o futuro já é cientificamente comprovado. Astronautas que passaram meses na Estação Espacial Internacional, como o famoso cosmonauta russo Sergei Krikalev, literalmente voltaram para a Terra mais jovens, embora apenas alguns milissegundos mais jovens, do que seus colegas que permaneceram no planeta. Por quê? Porque ao viajarem em alta velocidade ao redor da Terra, o tempo para eles passou de forma mais lenta em comparação ao tempo para nós aqui embaixo. Isso é chamado de dilatação do tempo. Mas e quanto ao passado? Podemos de fato retroceder no tempo? Esse é um território muito mais obscuro, cheio de paradoxos, hipóteses intrigantes e teorias que desafiam a lógica. As provas científicas de que viajar no tempo. Se eu te dissesse que viajar para o futuro não é só uma teoria, mas algo que já foi provado, você acreditaria? Acredite, isso já aconteceu. A chave para entender essa realidade quase inacreditável está em um conceito chamado dilatação temporal. Imagine que você está em um trem que viaja quase à velocidade da luz. Para você, dentro do trem, o tempo parece normal. Os segundos passam, seu coração bate no ritmo de sempre. Mas para alguém observando o trem do lado de fora, o tempo para você está correndo mais devagar. E isso não é só imaginação, isso é física comprovada. Em 1971, os físicos Raffaelli e Keating testaram essa teoria de forma brilhante. Eles colocaram relógios atômicos ultra precisos em aviões que deram voltas ao redor da Terra. Depois de compararem os relógios dos aviões com aqueles que ficaram no solo, a diferença era real. Os relógios que viajaram estavam ligeiramente atrasados em relação aos que permaneceram no chão. Sabe o que isso significa? Eles literalmente viajaram para o futuro, ainda que por frações de segundo. E se você acha que isso só funciona com relógios, pense de novo. O astronauta Scott Kelly passou 340 dias a bordo da Estação Espacial Internacional. Quando voltou, ele era 6 milissegundos mais jovem que seu irmão gêmeo, Mark Kelly, que ficou na Terra. Isso porque a estação espacial orbita a Terra a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Uma velocidade alta o suficiente para que o tempo passasse um pouco mais devagar para Scott, em comparação ao seu irmão. Agora, leve isso ao extremo. Se alguém pudesse viajar a velocidades próximas à da luz, ou se aproximar de um buraco negro, onde a gravidade é absurdamente forte,
Essa diferença de tempo poderia ser gigantesca. Um astronauta poderia experimentar horas, enquanto para nós aqui na Terra, anos poderiam se passar. Ou seja, viajar para o futuro não é apenas possível, já aconteceu. Mas, e quanto ao passado? Será que existe alguma brecha no tecido da realidade que nos permita retroceder no tempo? E quanto ao passado? Podemos voltar no tempo? Se viajar para o futuro já foi comprovado, a grande questão agora é possível voltar ao passado? A ciência não descarta essa ideia, mas a resposta nos leva a um território muito mais sombrio e complexo. Vamos começar com a teoria dos buracos de minhoca, também conhecidos como pontes de Einstein-Rosen. Esses atalhos no espaço-tempo foram previstos pelas equações da relatividade geral de Einstein. Imagine o universo como uma folha de papel. Se você dobrá-la ao meio, criando um túnel entre dois pontos distantes, teoricamente, poderia viajar não só para outra região do espaço, mas também para outro ponto no tempo. Mas há um problema. A maioria dos físicos acredita que esses buracos de minhoca seriam extremamente instáveis. O simples ato de tentar atravessá-los poderia fazer com que colapsassem instantaneamente, destruindo qualquer viajante temporal antes que ele pudesse sequer vislumbrar o passado. Ainda assim, existem teorias ousadas, como a de Kip Thorne, físico e consultor científico de Interestelar, que sugerem que, se conseguíssemos estabilizar um buraco de minhoca com algo chamado energia negativa, uma viagem ao passado não seria impossível. Mas agora vem o verdadeiro pesadelo da viagem no tempo. O mais famoso é o paradoxo do avô. Imagine que você viaja ao passado e impede seus avós de se conhecerem. Se eles nunca se encontraram, você nunca nasceu. Mas se você nunca nasceu, como pôde viajar ao passado? Esse looping lógico cria um colapso na própria linha do tempo. Uma contradição que, segundo alguns físicos, poderia até destruir a realidade. Outros cientistas, porém, acreditam que o universo poderia se proteger dessas contradições. A chamada conjectura de proteção cronológica, proposta por Stephen Hawking, sugere que as leis da física impediriam qualquer viagem ao passado que pudesse gerar paradoxos. Mas há uma outra possibilidade ainda mais perturbadora. E se cada viagem ao passado criasse uma nova linha do tempo? Segundo a teoria dos universos paralelos, cada escolha que você faz, ou cada interferência no passado, gera uma realidade alternativa. Ou seja, ao voltar no tempo e mudar algo, você não alteraria seu próprio presente, mas criaria um novo universo, uma linha temporal totalmente diferente da sua. Então, a pergunta não é apenas: podemos voltar ao passado? Mas sim, se voltarmos, ainda estaremos no mesmo universo quando tentarmos retornar? O passado pode não ser tão fixo quanto pensamos, mas brincar com ele pode nos levar a consequências que nem mesmo a mente humana é capaz de conceber. Os teóricos que acreditam que já viajamos no tempo. E se eu te dissesse que há cientistas, e até mesmo eventos históricos, que levantam uma pergunta inquietante: alguém já viajou no tempo? Embora não tenhamos provas concretas, existem teorias e relatos que deixam até os mais céticos com a pulga atrás da orelha. Vamos começar com um dos maiores nomes da física, Kurt Gödel. Esse matemático, amigo próximo de Einstein, propôs em 1949 um modelo do universo que permitia viagens ao passado. Segundo Gödel, se o cosmos estivesse em rotação, algo que ainda não foi descartado totalmente, seria possível traçar um caminho que te levasse de volta no tempo, sem violar as leis da relatividade geral. Einstein ficou fascinado e perturbado com essa ideia. Dizem que após ouvir a teoria de Gödel, ele ficou ainda mais convencido de que a natureza deveria, de algum modo, impedir a viagem ao passado. Mas, e quanto aos eventos inexplicáveis ao longo da história? Um dos casos mais famosos é o da chamada mulher do celular. Em um vídeo de 1928, feito durante a estreia de um filme de Charlie Chaplin, uma mulher aparece andando, segurando algo em sua mão e parecendo falar sozinha.
exatamente como fazemos hoje com nossos celulares. Como isso seria possível décadas antes da invenção dos telefones móveis? Outro caso que intriga muitas pessoas é o do suposto viajante do tempo John Titor. Em fóruns online no início dos anos 2000, um homem que dizia vir do ano 2036 fez várias previsões sobre o futuro. Algumas vagas, outras assustadoramente precisas, como o agravamento de conflitos internacionais e avanços tecnológicos. Ele afirmou que havia sido enviado ao passado para recuperar um computador antigo, o IBM 510, essencial para corrigir falhas em sistemas futuros. Se foi uma farsa bem elaborada ou algo mais, ninguém sabe. Mas até hoje, a história de John Titor alimenta debates sobre a possibilidade de viagens no tempo já estarem acontecendo, secretamente. E não podemos esquecer das coincidências históricas, como as incríveis semelhanças entre a vida de Abraham Lincoln e John F. Kennedy, presidentes separados por um século, mas ligados por uma lista impressionante de coincidências em datas, eventos e até circunstâncias de suas mortes. Seriam ecos de linhas do tempo cruzadas ou simples acasos? A verdade é que, mesmo sem provas definitivas, esses relatos e as teorias científicas por trás deles nos fazem questionar. E se as viagens no tempo já aconteceram, mas nós simplesmente ainda não conseguimos percebê-las? Agora, há uma última questão, talvez a mais importante de todas. Se um dia conseguirmos viajar no tempo, quais seriam as consequências filosóficas e éticas disso? Se fosse possível viajar no tempo, qual seria o preço? Imagine por um momento que a viagem no tempo se tornasse uma realidade. Não mais uma teoria distante, mas algo ao alcance da humanidade. A questão não seria mais, é possível? Mas sim, devemos fazer isso? Viajar no tempo traria consequências que vão muito além da física. Mergulharíamos em dilemas éticos e filosóficos profundos. Primeiro, precisamos falar sobre o livre-arbítrio. Se você voltasse ao passado e tentasse evitar uma tragédia, como impedir um acidente ou salvar alguém que ama, isso significaria que o futuro está em constante mutação? Ou pior, isso provaria que o destino já estava escrito e que qualquer tentativa de mudança já fazia parte da linha do tempo desde o início? A filosofia nos ensina que se o tempo é uma linha fixa, nossas escolhas podem não ser tão livres quanto pensamos. Nietzsche falava do conceito do eterno retorno. A ideia de que a vida pode estar presa em um ciclo infinito, repetindo-se eternamente. Se a viagem no tempo for possível, isso reforçaria essa visão fatalista. Como se estivéssemos condenados a reviver os mesmos momentos, sem jamais escapar da própria essência do tempo. Mas há um dilema ainda mais sombrio. Quem controlaria essa tecnologia? Imagine um governo, uma elite ou um indivíduo com o poder de alterar o passado ou moldar o futuro ao seu favor. Isso nos jogaria em um território perigoso, onde a história poderia ser reescrita por aqueles que detêm o controle das viagens temporais. Seria o fim da realidade como conhecemos. E há uma última questão, talvez a mais assustadora. Se um dia conseguirmos viajar no tempo, por que ainda não encontramos ninguém do futuro? A ausência de viajantes temporais em nossa era pode indicar 3 coisas. A viagem no tempo nunca será descoberta. As leis do universo impedem que alteremos linhas temporais passadas. Ou os viajantes estão aqui, mas sabem que não podem se revelar, para não colapsar a nossa realidade. A verdade é que, enquanto a ciência avança e as teorias se tornam cada vez mais ousadas, uma pergunta ecoa. Será que o tempo é um rio que corre em uma única direção? Ou um oceano vasto, onde todas as eras coexistem, esperando para serem navegadas? Bom, agora eu quero que você deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no Mente Ativa e considere clicar neste vídeo em que falamos sobre se a Lua caísse na Terra. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.